Olá, boa noite! Boa noite! Boa noite, Will! Boa noite, Ju. Já tá com a vuvuzela preparada? Tô no clima da Copa já! Já? Vuvuzela ou cachirola? Que o Carlinhos Brown fala que no Brasil é cachirola, né? Ó, tanto faz, o importante é aproveitar, né? E por que a gente tá falando de vuvuzela ou de cachirola aqui no Artefato? Porque amanhã começa oficialmente a Copa do Mundo aqui no Brasil e assim como no país inteiro, a gente aqui também entra no clima do Mundial. E aproveitamos, é claro, para discutir o quanto o futebol reflete em nossa cultura. Para isso, nós recebemos o pessoal do SESC, que está por trás da exposição A Copa de Cada Um de Nós, que une tecnologia e memórias afetivas relacionadas a este esporte. Ainda para manter o clima esportivo, tem a estreia da nossa nova série de reportagens, agora falando sobre o Museu do Futebol. Ele é sediado no estádio do Pacaembu, lá em São Paulo, né? E além de preservar a história do esporte, é também um lugar que mostra como o futebol é uma expressão social. E claro, como em todos os nossos programas, você confere também a agenda com os principais eventos da semana, além das nossas dicas culturais. É isso aí. Já que nós estamos aqui ao vivo, a gente fica literalmente na torcida pela sua participação. Então dê a sua opinião sobre os assuntos que a gente conversa aqui no Artefato, usando as redes sociais da TV Unesp. Para mandar perguntas e comentários, o endereço da nossa página no Facebook é www.facebook.com/TV Unesp e o nosso perfil no Twitter é o @TV Unesp. Comente lá usando a hashtag Artefato, tá, gente? Bom, vamos dar então o pontapé inicial no Artefato de hoje, Ju? Vamos lá! Vamos lá? Bom, para isso a gente recebe aqui no programa de hoje a Alessandra Galvão, que é coordenadora de esportes lá do SESC, que vai falar com a gente um pouquinho sobre a exposição A Copa de Cada Um de Nós. Alessandra, muito obrigado pela presença aqui, por ter aceitado participar do Artefato com a gente. Obrigada a vocês pelo convite. Bem-vinda, Lê. Obrigada. Bom, pra gente então começar o nosso bate-papo, a gente cresce, né? A gente cresceu ou jogando futebol, ou vendo a meninada, ou assistindo, ou ouvindo, né, no rádio, aquela torcida dos nossos pais, né? Com raiva do Galvão Bueno. Não dá pra gente não falar que não é uma manifestação tão viva, né, na nossa cultura. Você também acredita que o futebol é parte da nossa cultura? Sim, com certeza, né? O futebol, ele é um agente de transformação social. Ele está presente no cotidiano de todos nós, como você falou, desde crianças, né? E além do que, é uma ferramenta para a construção de relações, é onde a gente aprende a conviver com a vitória e com a derrota, onde a gente conhece outras pessoas. No esporte é muito bacana, assim, porque não existe diferença, né? Todo mundo joga no mesmo patamar. É uma diversão super democrática, né? Sim. Qualquer rua com 2 chinelos de um lado já forma um gol. Já forma um gol. E a bola, então, a bola tem desde a bola de papel, a bola de meia, a bola propriamente dita. Acho que, né, a gente utiliza dentro de casa, na rua. Então a gente cresce com essa cultura do futebol, né? Sim. Desde pequeno mesmo. Tem que aproveitar agora esse clima aqui no Brasil. E aí, Alessandra, trazendo agora uma informação até cultural, assim, pra gente começar o nosso bate-papo, explorando um pouquinho mais ainda essa relação do futebol com o mundo da arte. Na década de 50, o Nelson Rodrigues, dramaturgo, um dos maiores dramaturgos aqui do Brasil, criou uma peça chamada A Falecida, que acho que é um dos primeiros registros que você misturou ali teatro com futebol. O futebol é parte integrante dessa história. E na época, as pessoas viram com muitos maus olhos, na verdade, essa mistura, porque achavam que o futebol era muito popular para se misturar com o teatro, que é algo extremamente culta, né? Como que você vê hoje? Você acha que hoje ainda tem um pouco esse preconceito com o futebol, dele ser visto como algo menor, só porque ele é popular? Olha, no SESC a gente percebe que isso não é mais presente, né? Então, assim, a gente vê que hoje em dia a programação, quando você fala em futebol, a gente relaciona com o teatro, com o cinema, com a literatura. Então, eu acredito que isso já deixou. Acho que foi um marco, né, que veio para mudar um pouco essa relação do futebol e passou-se a construir com essas outras áreas. Sim. E que hoje acho que tem uma grande importância. Sim, até porque também as artes também se popularizaram, né? O cinema é tão popular quanto o futebol, por exemplo. As artes têm mais a que se unir, as manifestações têm mais a que se unir, na verdade, em vez de ficar concorrendo, né? É lógico. E eu acho que também a gente teve a oportunidade, né? Muitos jogadores viraram símbolos de filmes, né? De documentários.
de obras literárias. Então, acho que isso também mostrou que é possível essa relação com as outras áreas, com as outras linguagens. Sim. Sim. Aí, assim, tem uma coisa que acho que sempre que começa a Copa do Mundo, parece que tem um botãozinho na gente que a gente liga e isso desperta um monte de lembranças, de memórias. É um túnel do tempo, praticamente, Sim, né? as pessoas começam a pensar, nossa, onde que eu estava em tal Copa, com quem eu estava jogando. Tem as superstições, né? Eu tava torcendo com qual camisa, segurando qual bandeira, qual bandana, tenho que colocar de novo para jogar para o Brasil ganhar. É uma coisa automática mesmo. Sim. E o SESC agora está com a exposição, a Copa de Cada Um de Nós, né? Que também tem essa relação com a memória afetiva, né? Conta um pouquinho pra gente. A exposição, ela surgiu do interesse, né, dos técnicos da unidade em trazer a questão da memória e como que o futebol representou importantes fases ou mudanças ou aspectos interessantes da vida de cada pessoa. Então a exposição, a matriz da exposição é falar sobre as memórias vividas nas Copas do Mundo. E aí para isso a gente tem o depoimento de várias pessoas, desde personalidades da área esportiva, da área de artes, pessoas que estão frequentando ali o SESC e que participaram, né, receberam esse convite de dar o seu depoimento, funcionários do SESC. E a verdade é que, assim, tem histórias muito bacanas, histórias engraçadas, histórias tristes, e a gente percebe, assim, essa relação muito forte. Sim. Então, a ideia foi trazer um pouco essas memórias, essas lembranças. A gente tem esse espaço, né, espalhado, são 3 nichos na unidade. Esses vídeos estão disponíveis e aí o que a gente provoca um pouco é a construção de novas memórias. Então tem pessoas que têm poucas memórias com a Copa, ou mesmo as crianças hoje têm poucas lembranças, né? A partir daqui, que lembranças que a gente pode construir a partir dessa Copa no Brasil, esse fato, né, de ser no Brasil também acho que tem um peso muito forte, muito grande. Então, esse é o nosso convite, né? Trabalhar com a questão da memória, tanto a construção quanto o resgate dela. Sim, eu me lembro claramente da final da Copa de 94, assistindo com a minha mãe, mas assim, eu acho que as crianças, o pessoal mais novo, talvez não tenha tanto essas lembranças da última Copa, porque era muito novinho. Sim. Vocês usam até um aparato bem tecnológico ali para poder gerar lembranças dessa Copa agora de 2014 nas crianças, né? Isso, a gente tem 2 espaços que estão super concorridos, né? Então, um dos espaços é o Super Pong. Imaginem uma mesa de pebolim virtual, né? Super tecnológica. Então, assim, e aí quando faz o gol, quando sai o gol, tem uma torcida que vibra. Então, dá a sensação que você está num estádio, num jogo de futebol. Até pedir para o pessoal ir soltando essas imagens. A gente tem algumas imagens aí da exposição. Legal. Mas pode continuar falando um pouquinho sobre ela. Então, e aí a gente percebe ali um movimento muito grande, porque essa coisa do jogado, fazer o gol, da torcida. Então, ali a gente está construindo memórias, né? E aí a gente tem um outro espaço, né, que é o Eu Jogador, que é um óculos em que a pessoa coloca e ela parece que ela é um jogador, que está fazendo embaixadinhas, enfim, vários movimentos, ela está no campo. Ali, realidade muito virtual, bacana, assim, é uma realmente. realidade virtual e parece que, né, você enxerga o seu corpo do pescoço para baixo, então parece que é você fazendo ali, e é muito engraçado porque os adultos ficam um pouco mais ali, sentam para colocar o óculos e assistem, e dá uma vontade de você fazer o movimento que você está vendo, e as crianças elas se permitem a isso. Os adultos ficam um pouco mais recatados, mais tímidos. E é muito bacana, assim. Tem criança que vai 2, 3, 4 vezes e fala, quero ir de novo, quero ir de novo. Aí tem que segurar, vamos ver os outros, né? Vamos conhecer um pouco mais da exposição, né? Sim, Mas até é muito porque cria a bacana. proximidade do videogame para a criança, provavelmente. Ela se imagina, acho que dentro de um jogo de videogame ali. Sim, né? uma coisa... E o videogame né, hoje... É um lazer muito forte das crianças, né? Então, são 2 tecnologias diferentes das que a gente tem, né? Nas nossas casas, enfim, nos espaços que a gente pode encontrar esses jogos também. Sim. Não, super legal. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo e se você aí de casa tiver alguma pergunta sobre o nosso tema, envie para a gente, né? Sobre essa relação do futebol e cultura que a gente está esperando. E no próximo bloco, a gente continua este bate-papo com a Alessandra e você confere também a estreia da nossa nova série de reportagens que fala agora sobre o Museu do Futebol. O Artefato volta já.
O Artefato está de volta e hoje falando sobre a relação do futebol com a cultura brasileira. E o Sesc em Bauru está com a exposição A Copa de Cada Um de Nós. Por isso, a nossa convidada é a Alessandra Galvão, que é coordenadora de esportes do Sesc. Alessandra, falando um pouquinho deste sentimento, né, de Copa, esse envolvimento, acho que a gente sente que no Brasil, até agora, parece que as pessoas ainda estão despertando, né? Acho que as pessoas ainda não se permitiram tanto, acho que parece viver que demorou essa emoção. a Copa pegar esse ano. Acho que as pessoas estão acordando ainda um pouquinho para esse sentimento. Até um desabafo aí. Eu acho que é, claro, super importante a gente pensar em quanto está sendo investido, né, na Copa, essa questão política. É um momento delicado político, a gente acho que tem que pensar mesmo nisso. Só que também a gente não pode deixar, né, não se permitir viver um momento desse, né, de tão forte para o nosso país, né? A gente se diverte tanto curtindo o jogo, país do futebol, recebendo a Copa novamente, né? A gente recebeu a Copa em 50, perdeu a Copa, agora a gente está conseguindo receber de novo. Tem que valorizar de alguma forma a chance de sediar um evento como esse também. Com certeza. E o Sesc também tem essa preocupação de manter o diálogo e essas discussões, incluindo o futebol com a cultura também, né? Claro, a gente não pode deixar que essas questões, né, sociais, políticas, elas fiquem de lado. É tanto que são temas de nossas programações também. Então a gente tem uma programação que vem junto com a exposição, né? Acontece no espaço expositivo, a gente tem espaço para conversas, bate-papos sobre questões relacionadas ao mundo do futebol. Né? Ontem mesmo tivemos um bate-papo sobre racismo e futebol, falaremos sobre a relação de música, a questão do futebol-arte. E ali é um espaço também, a gente trabalha com os grupos que vão para a exposição, né? Os grupos das escolas agendadas, essa reflexão. Né? Que momento é esse que estamos passando? Né? Eu acho que a demora um pouco também das pessoas falarem, poxa, vamos torcer, é um pouco desse, acho que é um incômodo, né? A gente perceber que muitas coisas precisam ser melhoradas, precisam ser feitas, serem levadas a sério no nosso país. Sim, claro. E acho que a grande revolta, às vezes o incômodo das pessoas, é a forma como o processo foi conduzido, o processo, né? É como é conduzido, como que as pessoas são levadas a sério, né? Será que são, não são? As transparências que acontecem. Então, eu acho que... E tem uma outra discussão que a gente traz também, que é relacionada a que legado isso pode trazer, né, para o nosso país. Puxando um pouco isso para a área esportiva, poxa, a gente está investindo em estádios. Será que não é o momento da gente pensar numa melhora também da prática de atividade física para o nosso país? Incentivar a categoria de base, né? Incentivar toda a parte de trabalho realmente de incentivo de atividade física. Vocês, inclusive, por isso que a exposição é associada com o projeto Move Brasil de vocês também, né? Isso, o Move Brasil é uma campanha que ela acontece até 2016, então que é o ano que será realizado os Jogos Olímpicos. E o principal objetivo é aumentar o número de praticantes de atividade física. A gente fez uma pesquisa, né, o Sesc fez uma pesquisa recente que constatou que a maior parte da população é sedentária. Então, de que forma que a gente pode mudar isso? Uma realização da Copa do Mundo, dos Jogos Olímpicos, é uma forma da gente melhorar isso, né? Porque a pessoa de espectador, ela pode passar a praticante. E aí a gente traz isso para as outras modalidades, né? Então, de que forma que a gente pode estimular agora com a Copa? Então, a gente tem lá na exposição a Urna Move Brasil, em que a pessoa ela deixa o seu compromisso. Qual que é o meu compromisso com a prática esportiva? Seja qual ela for. Né? Mais do que obras, mais do que infraestrutura, mais do que tudo que sediar a Copa traz para o Brasil, é deixar esse legado para a qualidade de vida das pessoas, né? Inserir o esporte na vida delas, acho que é o mais importante. E também o uso, a gente traz um pouco a reflexão do uso desses espaços, né? Eles estão sendo construídos, investidos, mas depois disso, como que vai ser o uso? A população tem acesso? Que projetos vão ser construídos a partir disso? Então, são temáticas que estão presentes na nossa programação. Bom, a Alessandra continua aqui com a gente. Hoje a gente tem a estreia, então, de uma nova série de reportagens especiais aqui no Artefato. Então, também aproveitando este clima de Copa, o lugar que nós vamos apresentar é o Museu do Futebol, que fica sediado em São Paulo, dentro do estádio do Pacaembu. Nos próximos programas, além de conhecer a origem, os objetivos deste projeto, você em casa vai passear por várias salas do museu. Então, para você conhecer mais um pouquinho sobre a história do futebol, nós convidamos tanto a Alessandra quanto você aí de casa para acompanhar essa nossa visita.
A ideia sempre foi criar um espaço para celebrar a história, as histórias que esse futebol do Brasil trouxe ao povo brasileiro. Então o partido sempre foi trabalhar com cultura e sociedade, não foi trabalhar só o aspecto esportivo, mas foi trabalhar o que o futebol representa para o povo brasileiro. E dessa forma ser um museu que fala para quem gosta e para quem também não gosta de futebol. Então acho que foi esse o princípio da ideia de trazer o museu, de construir esse museu, que não é falar da paixão do brasileiro por esse esporte, é falar o quanto que esse esporte ele entrou na vida nossa do brasileiro, você acompanhando ou não. O Museu do Futebol ele tem uma exposição de longa duração, que foi inaugurada junto com o museu, e ele tem uma área com exposições temporárias. Na nossa exposição de longa duração, são 15 salas. Cada sala tem uma instalação cenográfica própria, tem uma experiência diferente. O museu ele é muito sensorial, trabalha muito com experiência. O grande acervo do museu é essa imaterialidade, a intangibilidade que o futebol representa para o nosso povo. Então, o que é a paixão para o futebol? O que é a paixão da torcida? Então, a gente tem salas que são divididas nesses 3 eixos principais que a curadoria tomou, mas, na verdade, são histórias que vão se cruzando. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui a Penha, fui pedir a padroeira para me ajudar. Então, para quem não conhece o museu, você vai entrar numa grande sala, que chama Grande Área, que é as nossas boas-vindas por torcedor. O que você vai encontrar lá? Num pé direito triplo do estádio, você vai poder ver que você está embaixo da arquibancada do Pacaembu. E você vai ter objetos super ampliados, que são objetos que retratam essa paixão cotidiana que a gente tem pelo esporte. Um vaso, um óculos, um pin, um jogo de botão, aquela figurinha que você colecionava quando criança, aquela estatuazinha que tinha na estante do seu avô, são objetos do nosso cotidiano que já traz essa aproximação de, nossa, o futebol me pertence, ele faz parte da minha vida, mesmo não sendo um torcedor de um time, ou um fanático, ou um atleta. Aí você sobe a escada rolante e vê o Pelé dando as boas-vindas para o nosso visitante em 3 idiomas. O Pelé é o nosso mestre de cerimônias do museu. Aí você inicia o trajeto da parte que a gente fala mais de emoção. Então você vai ter a sala Pé na Bola, é uma sala que tem um vídeo super bonito, que são pés de crianças, que jogam a bola em vários tipos de terreno, na grama, no cimento, na terra, né, na quadra, no quintal de casa, que é um pouco essa ideia de quem que apresenta o futebol no Brasil, onde tudo começa, são nos pés das nossas crianças, né? Aí, os nossos craques surgiram nesses diferentes campos. Quando ele abre em 2008, a gente já sabia que o Brasil ia ser sede da Copa e desde então a equipe se prepara, bom, o que vamos fazer na Copa do Mundo? O Museu do Futebol é um espaço super interessante que para os apaixonados aí ao futebol tem que conhecer. E aí, durante os nossos programas, os próximos programas, você aí de casa vai conhecer mais um pouquinho sobre esse espaço tão bacana. Pois é, agora então a gente vai para um rápido intervalo e você aí em casa continue com a gente que no próximo bloco tem a agenda com os principais eventos da semana, além das nossas dicas culturais. Fique por aí. Estamos de volta com o Artefato e agora você confere alguns dos eventos que vão rolar nesta semana aqui em Bauru. Está no ar a nossa agenda cultural. E o primeiro assunto da nossa agenda é fotografia. O fotógrafo Celso Melani inaugurou ontem a exposição Encantos. Nela, a gente confere uma seleção de 17 fotos de cantos que muitas vezes passam despercebidos no nosso dia a dia por causa da rotina corrida. A abertura da exposição foi ontem, mas as fotografias continuam expostas até o dia 21 de junho no Templo Bar. O endereço é Rua Benjamin Constant, número 134. Para mais informações, o telefone é o 3223-3493. Bom, uma outra atração super interessante que o Sesc traz hoje à noite é o show da Bárbara Eugênia, um dos destaques aí da nova geração da MPB.
Ela apresenta aqui em Bauru o repertório do premiado álbum É o que Temos. Confere um som do trechinho da música Por Que Brigamos, que é um clássico aí da música romântica, né, brega, da década de 70, que ela regravou. Roda aí. Essa sim merecia o prêmio Música Chiclete, porque todo mundo aqui na TV ficou cantarolando essa música pelos corredores. Mas é uma lembrança tão boa, né? Sim, a gente já passou a semana cantarolando Aim for the Stars do EK Music semana passada. Agora essa semana vai ser essa. Com certeza. Ó, e vale a pena conferir o show da Bárbara Eugênia, tá? Ele rola hoje a partir das 9 da noite na área de convivência do Sesc e a entrada é de graça. E a Copa do Mundo também está presente aqui na nossa agenda cultural. O Sesc traz o show Chuteiras Imortais, que mistura música e crônicas futebolísticas. O ator Fernando Bezerra interpreta trechos do livro A Sombra das Chuteiras Imortais, do Nelson Rodrigues, e relembra episódios ricos do futebol brasileiro. Essa atuação do Fernando é acompanhada do Trio de Trivela, um grupo que só toca música sobre futebol. O show Chuteiras Imortais é neste domingo, às 4 da tarde, na área de convivência do Sesc. A entrada também é de graça. Bom, e com essa performance aí, a gente encerra aqui a nossa agenda, né, Will? Sim, com isso a gente encerra e a gente retorna aqui agora para o nosso sofá, para a nossa rodada de dicas, que a Alessandra continua aqui já aguardando a gente. Alessandra, você é visita no Artefato, então a gente começa com você. Que dica que você trouxe pra gente? Bom, eu trouxe a dica de um encontro com José Pacheco, neste sábado, às 8h30 da manhã. Ele participa de um encontro de educação na USP. E o Sesc é um parceiro dessa ação, então ele conta um pouco sobre a metodologia do trabalho da Escola da Ponte, lá em Portugal. E eu acho que é um momento, né, a gente sempre tem discutido muito sobre educação, sobre o formato da educação aqui no Brasil, e ele traz uma experiência que é transformadora, é mágica, né? Eu digo que assim, é uma coisa que a gente gostaria muito de ver na realidade de muitas escolas. Então, fica a minha dica, as inscrições podem ser feitas lá no Sesc gratuitamente. Muito bem. Aproveitando, Alessandra, a gente falou aqui durante o programa sobre a exposição que está no Sesc, né? A Copa de Cada Um de Nós. Quem se interessou, quer visitar, entrada é de graça, né? E quais são os horários de visitação? Bom, a visitação ela acontece de terça a sexta, a partir da 1 da tarde até as 9h30 da noite, de sábado e domingo das 9h30 da manhã às 6 da tarde. E aí a gente também recebe no período da manhã apenas agendamentos das escolas. Né? Desde que nós iniciamos, muitas escolas já passaram, mas a gente vai com ela até o dia 3 de agosto com a exposição. Então a escola que tiver interesse em agendar é só ligar lá no Sesc, né, os grupos, e quem quiser ir com a família curtir a exposição, aproveita para curtir a nossa programação complementar, e também a gente vai ter um telão lá para transmitir os jogos da Copa. Então, muito quem bom. quiser também está convidado para ir para lá. Muito bom. Agora, Lê, a programação do Sesc, quem quiser ficar por dentro, é só acessar o site, né? Isso, a gente tem um link especial da Copa, né? Então, www.sescsp.org.br/Sesc na Copa. Lá, as pessoas podem encontrar tudo o que está acontecendo em todas as unidades do Sesc do estado de São Paulo. É muito bacana que são várias exposições, encontros, vivências esportivas. Então, ali, tudo que acontece da Copa no Sesc, o pessoal pode encontrar ali. E quem quiser acompanhar a programação do Sesc Bauru, www.sescsp.org.br/Bauru, ou nas redes sociais também, a gente tem toda a nossa programação ali. Tá ótimo, Alessandra, muito obrigada, viu? Eu vou deixar a minha dica aqui do Artefato para semana que vem, tá, gente? Então, semana que programa ao vivo, a gente sabe, não dá tempo às vezes. Mas, Alessandra, obrigada você, ao Sesc também, por essas iniciativas super bacanas e por ter vindo aqui participar do nosso programa. Obrigadão, espero vocês lá também com a gente. Estaremos, Alessandra, obrigado pela sua participação, e a gente se despede do Artefato de hoje, mas semana que vem a gente volta fazendo um rolê pela cidade de São Paulo na companhia do jornalista João Correia. Então, continue ligado no Artefato e aqui na TV Unesp, hein? Até mais. Boa semana, bom jogo na Copa, hein? Copa do Mundo amanhã, vamos torcer.